Gente, eu tava dando uma olhada aqui, tá? No nosso estudo até agora e vi que ficou essa página aqui sem eu falar, do slide, tá? Que é a profilaxia da rubéola, né? Então, assim, é um evento relativamente raro, tá? A gente precisa saber disso, e principalmente em elevadas coberturas vacinais, tá? A profilaxia é feita com a vacina tríplice viral, como a gente viu ali atrás, tá? Eu mostrei a vacina, mas eu não falei desse pedaço. Em mulheres em idade. Então, por isso que eu falo, nós temos que ter o cartão de vacina. Essa aqui é a tríplice, tá? É todo organizado, tá? E atualizado, porque depois que engravida não tem como fazer, tá? A vacina mais, tá bom? Então é por isso que nós temos que ficar sempre atualizados com as nossas vacinas, ok? Aqui nós falamos, tá? A obstrução do mecônio na traqueia, a obstrução do mecônio nas vias aéreas superiores, o quanto é importante a aspiração rápida, né, para que não haja asfixia e óbito. O recém-nato portador de aspiração mínima pode apresentar taquipneia e cianose discreta, que se indicam logo após o nascimento e costuma ter boa evolução com o desaparecimento da sintomatologia em 24 a 72 horas de vida. Então, de 1 dia a 3 dias, costuma-se ter boa evolução com o desaparecimento desse sintoma, tá? Qual o sintoma? A taquipneia, a cianose discreta, tá? Essas duas conjugadas que nós conseguimos observar nos bebês que teve essa ação, tá? Quais são as manifestações clínicas? Os recém-natos apresentam ao nascimento sinais de retardo de crescimento intrauterino, pele seca, enrugada e sem o vernix. Lembra que eu falei do vernix, que protege a pele do bebê, né? Ajuda nessa transição da passagem intrauterina para extrauterina. A impregnação por mecônio é observada na pele, unhas e cordão umbilical e pode estar ausente quando o mecônio for recente. Quando ele for recente, ela pode estar ausente porque ele não vai se prender, né? Se grudar ali tão facilmente. Quanto aos aspectos radiológicos, encontra-se infiltrados em placas no tórax. Então, você imagina só como é louco, né, gente? Ele aspirando esse mecônio e o tórax dele vai estar cheio de placas de mecônio. Então, não só na traqueia, como nas vias aéreas superiores, também na nos exames, ele se encontra infiltrado em placas no tórax, tá? Aqui tá mostrando uma criança coberta de mecônio, né? Nós conseguimos observar nessa foto aí que ficou muito boa. Cobertura aí de mecônio no bebê. E aqui, ó, na radiografia, você vê aqui do lado esquerdo do bebê, que ele tá virado de frente, né? Do lado esquerdo, ele tá com uma placa ali, né, no tórax de mecônio. Eles sabem que é mecônio, né? Por conta da aspiração das outras manifestações clínicas. Tratamento da ação, gente. A maior quantidade possível de mecônio deve ser retirada, desobstruindo as vias aéreas superiores, como eu disse para vocês. Na aspiração, vocês vão ter a oportunidade de ver isso bastante dentro do centro cirúrgico, tá? Durante o parto, se deve fazer a limpeza e aspiração rápida da boca e narinas da criança. Então, a gente vai da parte mais contaminada para menos contaminada. Aí eu falo para vocês, isso não é uma pegadinha? Examinada e menos contaminada, ele nasceu de uma esterilidade, tá? Ele tá ali totalmente estéril. Mesmo assim, né, a nossa mania, né, de aspirar primeiro a parte mais contaminada, que é a boca, para a menos contaminada, que é o nariz, tá? Mas a criança ali vai estar numa esterilidade, ok? Em RN com mecônio espesso, aquele mecônio já incrustado, deve-se evitar qualquer estimulação do RN após o nascimento, até ser realizada a retirada do mecônio da traqueia. O que significa essa
deve-se evitar qualquer estimulação, deve-se evitar aquele esfregaço que eu falei que nós fazemos nas costas e na lateral do bebê para que ele chore, né, para que ele dê o primeiro suspiro, né, dizemos assim. Nós temos que evitar até que todo o mecônio seja retirado da traqueia, porque nesse movimento que nós vamos fazer no bebê, estimulando o bebê, essa estimulação, se o bebê vai chorar, ele vai broncoaspirar o que tiver na traqueia dele. Conseguiram visualizar isso? Então, essa retirada deve ser realizada através de intubação endotraqueal imediata, quando o médico ele observa, né, que tem placa de mecônio espesso na traqueia desse bebê, ele vai ter que fazer a intubação imediata endotraqueal, tá? O estômago deve ser esvaziado para diminuir o risco de vômitos e consequente aspiração, né? Ele pode broncoaspirar se ele tiver reflexo de vômito. Então, todo cuidado é pouco para esse recém-nato, tá? O recém-nato deve ser colocado em incubadora para manutenção de um aquecimento adequado e maior vigilância respiratória, né? Observar como esse bebê está reagindo depois de toda essa aspiração, né? Talvez dessa intubação, como ele está reagindo, né? Como o seu aparelho respiratório está agindo. Solicitar radiografia de tórax para confirmação diagnóstica, né? Para saber se o mecônio realmente foi retirado do tórax, se conseguiram, né? Aí um resultado positivo e avaliação da extensão do quadro pulmonar. Então, avaliar todo esse recém-nato para saber se não ficou resquícios de mecônio. O uso de antibióticos é discutível, uma vez que o mecônio é estéril. Foi o que eu falei para vocês. O mecônio é estéril, ele está ali, é resto de fezes, sim, mas é estéril, ele está dentro do líquido amniótico, dentro da placenta, não tem como, né, ter sido contaminado, ele está estéril ali. O mecônio, ele é estéril, tá? Pode-se, então por isso que há essa controvérsia de uso ou não de antibiótico. Pode-se iniciar com penicilina cristalina, endovenosa, sim, e amikacina de 12 em 12 horas, enquanto se aguarda o resultado da cultura colhida ao nascimento. Então, assim, entre você duvidar, né, porque o mecônio ele é estéril, mas entre você ficar na dúvida, eles iniciam, obviamente, com a penicilina cristalina e a amikacina, que são 2 antibióticos, tá, gente? Penicilina cristalina, que é o liofilizado, que nós vamos diluir, né? Então, isso a gente vai ver na pediatria, vocês viram também diluição e fundamentos, e a amikacina, que é só de aspiração, tá? E rediluição. Ela vem purinha numa ampola e a gente vai aspirar e rediluir a critério médico, tá bom? Deve-se manter vigilância constante das condições hidroeletrolíticas desse bebê, neurológicas, cardíacas e respiratórias. Então, assim, monitorizar o recém-nato de todas as formas. É isso que quer dizer aqui, tá? Hidroeletrolítica, se ele tá eliminando, se ele tá com boa hidratação. Síndrome da angústia respiratória aguda, que nós chamamos de SARA, denominado antigamente doença da membrana hialina, tá? A membrana hialina ou síndrome de desconforto respiratório. Então, assim, nós falamos sobre ela como doença da membrana hialina, né? DMH, ou síndrome de desconforto respiratório, SDR, mas nós vamos ver mais assim, corriqueiramente, SARA, tá? Vocês vão observar essa SARA, síndrome da angústia respiratória aguda. Tipo respiratório no qual os alvéolos dos pulmões do RN não permanecem abertos por causa da elevada tensão superficial, resultante da produção insuficiente de surfactante. Nós já falamos sobre isso lá atrás, em outros estudos, tá? Que nós temos os alvéolos, que nós temos o surfactante, né? Então, essa elevada, tá, tensão superficial da produção insuficiente de surfactante faz com que os alvéolos não fiquem, tá? Não permaneçam abertos. Eles ficam colabados, fechados, tá? Para que um RN seja capaz de respirar independentemente
independentemente, quer dizer, sozinho, os alvéolos pulmonares devem ser capazes de permanecer abertos e cheios de ar após o nascimento, que é a primeira respiração, né? A primeira respiração é quando os alvéolos eles se enchem de ar. Isto é conseguido devido ao surfactante produzido por células dos alvéolos pulmonares, que reduz a tensão superficial. Nós já vimos isso em anatomia e já vimos isso em alguns slides lá atrás. Ele é produzido do feto, amadurecem frequentemente em torno da 34ª semana de gestação. Então, assim, esse surfactante é produzido, né, na medida que os pulmões do feto amadurecem. Por isso que a gente faz uma 34ª semana, que ele começa a amadurecer, é muito perigoso que o bebê nasça, porque ele ainda não está com os alvéolos amadurecidos, tá? Com os pulmões amadurecidos. E os alvéolos trabalhando a todo vapor, né? Que, assim, prontos para trabalhar a todo vapor. Prontos, porque ainda não estão, ele não nasceu, então ainda está na respiração aquática, né? A SARA ocorre quase que exclusivamente em RN pré-termo. Então, isso é muito importante a gente saber, né? Que a SARA, ela é quase que exclusiva de bebês pré-termo. Vai lá atrás saber o que é pré-termo, hein? Quanto mais prematuro o RN, né? Quanto mais prematuro esse RN maior a chance dele apresentar a SARA, tá? Maior a chance dele ter os alvéolos colabados, os alvéolos fechados. Começam a amadurecer, ok? Sem o surfactante, os pulmões do RN são muito rígidos, sendo necessário uma maior pressão para expandi-los. A respiração é rápida e trabalhosa, com dilatação das narinas. Nós falamos que o bebê, o recém-nato, ele tem batimento das asas do nariz. Lembra que eu falei da BAM, batimento das asas das narinas? O bebê ele começa a dilatar e fazer o batimento, tá? A dilatação das narinas aqui. Eles contraem a parede torácica e a inspiração e emitem ruídos que lembram grunhidos durante a expiração, tá? Você vai ouvir grunhidos, tá? Quando ele vai expirar esse ar. A dificuldade respiratória pode iniciar logo após o parto ou ocorrer em algumas horas. Por isso que a gente fala que a sala, né, de recuperação pós-anestésica ou mesmo alojamento, ele tem que ser monitorado ali nas primeiras horas para que nós podemos ficar perto desse bebê e monitorizar todos os seus sinais e características, tá, de clínicas, para a gente saber se há algum agravo ou não do bebê, tá? Quando a SARA é grave, os músculos respiratórios acabam apresentando fadiga, a respiração torna-se ainda menos eficaz e a cianose de lábios, de orelhas, de ponta de nariz, cianose de extremidades, tá? Consequentemente, pode ocorrer uma ruptura pulmonar com extravasamento de ar para o interior da cavidade torácica. Então, simplesmente, vamos falar grosseiramente, o pulmão ele vai explodir, né? Ele vai perfurar como se fosse uma bola de aniversário. Isso que está dizendo aqui, a ruptura pulmonar com extravasamento de ar para o interior da cavidade torácica, fazendo com que o pulmão colapse ainda mais, comprometendo a ventilação e a circulação. Tá? Então, ele vai ficar o quê? Ele vai ficar mais ainda endurecido por conta do extravasamento de ar. Tá? E compromete a ventilação e a circulação. Ok? Vamos ver aqui. Porque às vezes passa isso. Aqui tá dando para vocês ver o extravasamento, tá? De ar. Ó, na parte torácica ficou aqui essa parte branca, tá? É o extravasamento de ar. Então, isso tudo o médico ele vai avaliar com vários tipos de exames, tanto físicos, tá? Como laboratoriais e de imagem. O tratamento consiste na remoção do ar livre, tá? Desse ar livre presente no interior da cavidade torácica, com o auxílio de uma seringa e uma agulha, e a instalação de um tubo no tórax do RN acoplado a um selo de água, para que não ocorra novamente um acúmulo de ar livre. Então, assim, vai haver ali, gente, tá? A instalação do
um tubo mesmo no tórax do recém-nato. E lá nesse tubo, tá? Nesse tubo que vai ser instalado no tórax do recém-nato, ele tem acoplado um selo d'água, vai ter um conector, tá? Um circuito, que é uma borracha, conectada a um selo d'água, que é um frasco lá embaixo com uma quantidade de água, para que o ar não volte para o pulmão. É muito comum você ver isso em neonatologia, tá? É tipo, lembra que nós falamos sobre sifonagem? Então vai ter um tubo, e esse tubo nós chamamos de selo d'água. Eu vou ver se tem alguma foto aqui que eu possa mostrar para vocês, né? Além disso, os RNs com SARA, né, apresentam um maior risco de hemorragia cerebral. Sim, com certeza, né? Porque a força, né, que ele faz e o trabalho de todos esses órgãos pode afetar, sim, toda a circulação, e uma hemorragia cerebral pode vir a apresentar. Então, aqui está um raio-x normal e aqui é um raio-x com pneumotórax, tá? O tórax inflado de ar, por isso nós chamamos de pneumo, ar no tórax, tá? Aqui, gente, é o selo d'água. Glória, glória. Ó, vem aqui, ó, eles vão colocar ali o catéter no pulmão. Isso é de um adulto, mas vamos transferir isso como se fosse um recém-nato, tá? Vai ter ali um tubo com esse circuito, e esse aqui é um selo d'água, tá? Que não vai deixar com que o ar volte para dentro do pulmão. O ar, quando bateu ali, ele não vai mais conseguir retornar para dentro do pulmão, tá? E o ar, ele vai entrar, né, pela conexão, e vai sair por essa borracha que vocês estão vendo, transparentezinha aí, tá? Ele vai sair. Então, ele nunca vai retornar para o pulmão novamente, tá? Isso nós chamamos de selo d'água. O diagnóstico é baseado na história clínica da mãe. Por exemplo, trabalho de parto prematuro, isso é um dos exemplos, tá? Baseado na mãe, na história da mãe. No exame físico do RN após o nascimento e em uma radiografia torácica, né? Que é o exame de imagem do RN, a qual revela uma expansão incompleta. E aí que eles vão começar a observar, tá? E tudo isso junto se forma um diagnóstico. O risco de SARA diminui bastante quando o parto pode ser postergado até os pulmões do feto terem produzido uma quantidade suficiente de surfactante. Então, o risco do SARA diminui. Por quê? Quando você faz com que esse parto ele se prolongue, né? Esse não seja antes da hora. É isso que quer dizer aqui, tá? Quando o parto pode ser postergado até os pulmões do feto estarem produzindo o surfactante, tá? Então, a gente segura esse bebê até que passe essa fase da quantidade de surfactante que está sendo produzida ali. Quando estima-se que os pulmões do feto são imaturos e que o parto não pode ser adiado, por algum problema, tem algum agravo, tá? O parto não pode ser adiado, e nós sabemos que os pulmões do feto estão imaturos, administra-se um corticoide à mãe pelo menos 24 horas antes do momento estimado do parto. Então, se foi marcado essa cesárea, então 24 horas antes, tá? Nós vamos fazer, administrar corticoides para a mãe, tá? Para a mãe. Esse corticoide atravessa a placenta, chega ao feto, estimulando seus pulmões a produzir surfactante. Então, para isso que serve os corticoides, tá? Para estimular, né? Ele atravessa a placenta, chega até o feto e estimula os pulmões desse feto a produzir o surfactante 24 horas antes desse parto, que tem que ser feito, não pode ser adiado, tá? Só quando não pode ser adiado. Após o parto, o RN com SARA leve, tá? Pode necessitar apenas de uma tenda de oxigênio. Essa tenda de oxigênio, gente, nós chamamos de OxyHood, tá? É um capacete em que tem um recortezinho assim, ó, nesse formato, que vai ficar o pescocinho do bebê aqui, tá? Ó, vai pegar só o pescocinho do bebê e ele vai ficar mãos de OxyHood, tá?
O RN com um quadro mais grave pode necessitar de suporte ventilatório e tratamento com uma droga surfactante artificial. Quer dizer, uma droga que vai estimular, né, a produção de surfactante. Muito semelhante ao surfactante natural, cotejado intratraqueal no RN. Tá? Então, esse gotejamento de surfactante natural é gotejado intratraqueal, né, na traqueia. No caso, o bebê vai estar entubado, né, no RN. Há um controle rigoroso do RN para se assegurar a melhora do padrão respiratório, mantendo-se o tratamento até que esse RN produza o seu próprio surfactante, ok? Paradinha aqui e já voltamos.